A paz do Senhor, meus irmãos, mais um vídeo do canal ID. E hoje eu queria falar sobre o que é ser um rei. Se a gente for na definição do dicionário, rei é aquele chefe de estado investido de realeza, príncipe soberano de um reino, monarca soberano. Alguns países ainda têm reis, O mais famoso é a Inglaterra. E o nosso próprio país, o Brasil, também teve uma época de monarquia que a gente tinha um rei. O Dom Pedro I, Dom Pedro II, e hoje a gente vive numa república que é outro sistema de governo, com presidente. Mas, como isso é uma coisa que já tem um tempo, a nossa geração já não viveu isso, a figura de um rei fica um pouco antiga pra gente, Mas a palavra de Deus nos mostra que Jesus é o rei e que Deus deu essa autoridade de rei para ele. A gente já falou sobre isso em um outro vídeo, mas eu queria reforçar essa ideia com vocês e abrir em Salmo 2, versículos 6 e 7, que diz assim: Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião, que a gente sabe que Jerusalém está sobre o monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Então aqui Deus está constituindo esse filho que ele gerou, que a gente sabe que esse salmo é profético, está se referindo a Jesus. Deus está constituindo Jesus como rei, E a gente já viu lá no outro vídeo, tanto em Isaías 9, 6, 7, que fala que um menino ia nascer, que o governo ia estar sobre os ombros dele, que ele ia ser maravilhoso conselheiro, príncipe da paz. É um texto bem conhecido. A gente sabe que nesse versículo Deus está profetizando também, através do profeta Isaías, que ia nascer um menino, que o governo está sobre os ombros dele e que ele ia estabelecer um reino de justiça e juízo no trono de Davi, seu pai, e que esse reino não teria fim. Também no outro vídeo a gente falou que Deus confirmou essa promessa para a própria mãe de Jesus, para Maria, quando o anjo apareceu para ela, e isso está descrito lá em Lucas 1, 31 a 33, quando diz que o menino que ia nascer ia reinar sobre o trono de Davi e que esse reino não ia acabar nunca, seria um reino sem fim. Então a gente vê que confirma ao longo da história, desde Salmos, da época de Davi, passando pelos profetas, Isaías, até antes de Jesus nascer, quando Maria estava grávida, que havia um menino, que ele ia nascer e que ele ia ser tornado rei. E que ele ia reinar sobre o trono de Davi, seu antepassado. E que a gente já viu no vídeo passado que esse trono é em Jerusalém. Então a gente sabe que a sede do governo desse reino é em Jerusalém. Mas aí eu queria convidar vocês a lerem mais textos que mostram que o próprio Senhor Jesus pregava sobre esse reino que ele veio estabelecer, que ele vai vir estabelecer. Vamos começar lá em Marcos 1, 14 e 15, que diz assim: Depois de João ter sido preso, aqui está falando de João Batista, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Creiam nessa boa nova, creiam nessa novidade, arrependam-se e creiam, porque esse reino está próximo. Em Lucas 4:43, Jesus já começava a manifestar os seus milagres e as pessoas queriam que ele ficasse na cidade, queriam que ele não fosse embora. E ele sabia que a missão dele era outra, que ele tinha que sair para pregar essa novidade. E assim ele responde: Ele, porém, lhes disse: É necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isto é que eu fui enviado. E aí ele saiu para pregar, continuar a jornada dele. E mais uma vez, um pouquinho mais à frente, em Lucas 8, 1, aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. Então a gente vê aqui que a missão de Jesus era anunciar esse evangelho, era anunciar essa novidade, que o reino de Deus estava próximo, que o reino de Deus já ia vir. E ele caminhava por toda a sua região espalhando essa novidade, e os 12 discípulos acompanhando. Os milagres, os prodígios eram consequência da sua caminhada,
mas não era o motivo principal para que ele veio. Ele veio anunciar o evangelho do reino de Deus. E aí, quando a gente continua na história da igreja, depois de Jesus ter sido morto, ressuscitado, começou a perseguição aos cristãos, os discípulos se dispersaram, a gente vê a figura de Saulo chegando, perseguindo os cristãos. E aí, nesse contexto, tem uma passagem em Atos que já mostra Filipe fazendo também prodígios e as pessoas seguindo ele, porque ele expulsava demônios. Ele também estava preocupado em anunciar o evangelho do reino de Deus. Lá em Atos 8, versículo 12, diz assim: Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. Então, a pregação dos discípulos, depois que Jesus deu a missão do Ide, a pregação dos discípulos não era só o reino, né? Porque a entrada do reino é o rei, é Jesus, é o caminho, a verdade e a vida. Então, através do nome de Jesus, as pessoas têm acesso a esse reino. Então, a nossa pregação deve ser essa. Através do nome de Jesus, as pessoas possam ter os seus olhos iluminados para saber que a promessa é um reino, como a gente já vem falando aqui no canal. E isso era o que Filipe fazia. Ele falava do nome de Jesus e falava do reino do rei. Mas a gente vai confirmar isso ao longo de Atos, quando Paulo já assume seu ministério, assume sua caminhada, a gente vai ver em vários versículos que Paulo pregava sobre Jesus e o seu reino. Em Atos 19:8 diz assim: Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. E aí, continuando, Paulo já preso, já prestes a ser julgado, né? Vão passando os capítulos de Atos, já lá no final de Atos, a gente sabe que ele foi preso, foi morto, mas ele ficou em prisão domiciliar. E mesmo ele preso, ele continuava pregando. A gente vê isso em Atos 28, 23, que diz assim: Havendo-lhes marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. E a gente sabe que tanto a lei de Moisés e os profetas apontam para esse reino, apontam para a vinda de um rei e para um reino, para uma promessa de uma herança. No próprio capítulo 28, nos versículos 30 e 31, diz assim: Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus com toda a intrepidez, sem impedimento algum. Ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Então a gente vê aqui que o nosso foco de pregação é Jesus Cristo e o seu reino, o rei e o seu reino. E aí a gente vê algumas pessoas que dizem: não, mas o reino está dentro de você. O reino é uma coisa espiritual, sim, né? Jesus fala lá para Nicodemos que é preciso nascer de novo para você poder ver o reino de Deus. A gente vê o reino de Deus através da nossa fé, né? E Jesus continua falando para ele que é preciso nascer de novo na água e no Espírito para você poder entrar no reino de Deus. Então não basta a gente só visualizar pela fé, a gente vai entrar nesse reino, a gente vai tomar posse nesse reino. E aí, quando a gente olha assim ao redor do mundo como ele está hoje, vocês acham que esse reino já está estabelecido? Quando vocês veem toda a injustiça, toda a miséria, toda a falta de paz que existe nesse mundo, vocês acham que o reino é apenas espiritual? Se a promessa desse reino é uma ressurreição, um corpo glorificado, a posse da herança daquela terra, uma sede do governo em Jerusalém. Então reflitam isso, revejam os vídeos, revejam. Sei que os vídeos estão bem rápidos, são coisas muito profundas, mas a gente quer trazer isso à tona para vocês refletirem e reverem. Leiam de novo os evangelhos, leiam de novo as parábolas. Muitas parábolas falam do reino de Deus e reflitam nessa palavra. Tá, meus irmãos? Esse era o recado que eu queria deixar para vocês nessa hora. Um beijo grande e a paz.